Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano, tudo bem? E aí, eu falei com vocês que eu ia voltar fazendo a correção, não foi? Eu não prometi? Quem promete tem que cumprir. Então, estou voltando aqui para fazer a correção. Peguem o caderno de vocês, o lápis, a borracha e, atentem aqui a correção da nossa atividade de revisão, tá bom? Nós iniciamos, eu ainda continuei deixando aqui, falando sobre os contos etiológicos, né? Que são contos populares que foram concebidos para explicar as criações características de um ser, de um lugar, de um fenômeno da natureza. Então, eles têm essas características aqui. E aqui tem um conto etiológico que foi criado por 2 alunos de um colégio que eles estudaram contos etiológicos e quiseram escrever também, e que eu já li para vocês na videoaula anterior, não foi mesmo? E com certeza vocês leram aí também. Aí, aqui estava a atividade para fazer. O conto que lemos foi escrito por 2 alunos de um colégio em 2010. Tem 10 anos que eles escreveram esse conto. Eles aprenderam sobre contos etiológicos e quiseram escrever o deles também. É muito bacana quando a gente coloca uma atividade, um texto feito por um aluno, né? Nós vamos fazer uma prática sim. Já houve no Colégio Emaús, nós vamos voltar. Que eu acho tão interessante, né? Valoriza o trabalho do aluno, o aluno fica estimulado a escrever e a professora fica feliz em colocar textos aqui. Tudo que é de vocês, tudo que vocês fazem, eu coloco aqui com o maior prazer. Quais são os personagens desse conto? Os personagens são o elefante Francis, o ratinho e os outros elefantes. Como o ratinho reagiu ao ser confrontado pelo elefante? O ratinho correu, ficou com medo do elefante? Olha aqui. Ele falou, aqui não tem seu nome, ele enfrentou o elefante. Ratinho atrevido, né? Você acha possível o elefante ter medo de um ratinho? Justifique. Depende da maneira que ele agir. Se for como o ratinho do conto, é possível sim, porque o ratinho do conto foi atrevido e tinha lá a maneira dele de se livrar do elefante. O que aconteceu quando os elefantes chegaram perto dos ratinhos? Aí eu voltei aqui, olha, coloquei que todos os elefantes tinham caído na risada quando Francis contou o que o ratinho fez com ele, não foi? Então Francis propôs que eles fossem lá ver o ratinho também. E o que aconteceu quando eles foram lá? Ao irem até o ratinho, todos ficaram com medo. Então saíram correndo, porque tiveram o mesmo destino do Francis. Foram também, espetados pela unha do ratinho no pé. E, saíram correndo, com certeza não riram mais do Francis. Essa imagem aqui também, conversei com vocês sobre ela na videoaula anterior. Nós vimos que é uma capa de livro, onde contém dentro desse livro, com certeza, né, contos indígenas. Aí eu pedi que vocês consultassem o livro de vocês e escrevessem as características desses contos. São narrativas em que os povos indígenas registram a sua cultura, tradição e sabedoria. Essas histórias têm tradição oral. O que é isso? Muitas não têm registro escrito, são faladas, são contadas, aí são passadas de geração em geração. Muitos narram histórias de bichos, outros seres da floresta e outras tantas coisas lá dos povos indígenas. Aqui também deixei a explicação do texto de divulgação científica, que é um texto argumentativo, mas é muito importante ele ser, ele ser divulgado porque populariza, né, o trabalho dos cientistas, as pesquisas, tudo que está sendo feito lá. E de uma maneira clara, objetiva, com a linguagem de fácil entendimento, para atender a toda a comunidade. Aí aqui tem um texto falando da camada de ozônio, né? Falando dos órgãos competentes lá que divulgaram o que está acontecendo com a camada de ozônio. E quando ela vai, o que estava contribuindo para ela aumentar, que acordo que eles fizeram, estava tudo escrito aqui direitinho. Tinha fonte, tudo falando, e eu já li para vocês esse texto, e vocês também devem ter lido aí.
Qual que é o principal assunto abordado no texto? A lição fala de vários assuntos relacionados a esse aqui, ó, porque o principal é a camada de ozônio manter-se estável. Ela manteve-se estável, esse artigo foi publicado, esse texto de divulgação, tem 10 anos. Será que 10 anos após ela continua estável, melhorou ou piorou? É uma boa ideia para a gente fazer uma pesquisa sobre isso depois, né? Colocar um texto aqui falando como que está a camada de ozônio. Não é bom a gente verificar como é que ela está hoje em dia? Por que podemos considerar esse texto como divulgação científica? Divulgação científica. Que características esse tipo de texto possui? Pode ter as características desse tipo de texto, como ser produzido por ter as características, né? Por ser produzido por jornalista e trazer aos leitores as informações sobre as pesquisas realizadas por cientistas. Também possui uma linguagem clara para que todos os leitores tenham um bom entendimento, que é a característica desse gênero textual. Que órgãos foram citados no texto? Eu coloquei 2, tem mais uns 2 lá, mas eu coloquei esses 2 aqui, ó. Organização Mundial de Meteorologia, OMM, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, que é a sigla. Quem é o autor, a fonte e a data de publicação? Vamos voltar aqui para a gente ver que não consta nome de autor. Tá vendo? A gente leu o texto, em momento nenhum citou o autor. Citou aqui, olha, a fonte, que é a Folha de São Paulo, e a data. Então, mas a gente sabendo que é um gênero, um texto de divulgação científica, olha aqui que eu coloquei. Provavelmente é um jornalista, porque o texto está em uma página de jornal, mas não consta o nome do jornalista, né? Faltou o nome dele. Tem a fonte, que é Folha de São Paulo, que é um jornal, e a data, 16/9/2010. Tem 10 anos, mais ou menos, certinho esse texto, que esse texto foi divulgado. Aqui tem uma letra, né? Muito linda. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, um sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, um mostrando para a outra quem dava mais felicidade. Para a gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Para a gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Linda essa letra, né? Complete. O texto que você leu é uma letra de uma canção. Quais são as características? Vamos ver? Deixei aqui de novo, né? São textos poéticos, elaborados muitas vezes com o uso de rimas, acompanhados de instrumentos musicais que lhe dão ritmo. Podem transmitir mensagens de amor, amizade ou falar alguma coisa que está acontecendo na sociedade. Pode apresentar refrão, que é aquela parte que repete. E podem ser escritos em versos. São escritos em versos, por isso que são textos poéticos, tá? Parecendo com poema. Qual é a receita para a felicidade que o compositor relata na canção? Vamos ver qual é? Eu deixei, se ela não está aqui, então é a letra A. Vamos ver o que está na letra A. Ele fala que para sermos felizes temos que cultivar as amizades verdadeiras, mergulhar na fantasia e sermos livres. Tem outras coisas também, morar numa casinha, com sabor de terra molhada, tudo isso, mas a principal é essa aqui, tá bom? E aqui, gente, vocês amam HQs, não amam? Aqui, nessa tirinha, vocês conhecem esse personagem, não conhecem? Cebolinha e a Mônica. Só tem 2 falas aqui, olha. O que significa essas expressões? Gri, né? E pô. O que será que significa? Vamos ver? Conversas de desenhos animados? Não é conversa. Barulhos estranhos? Sim, barulhos estranhos. Mas que nome que tem esses barulhos estranhos e repetitivos? Onomatopeias. Também
tem esse tipo de texto lá no livro de vocês. Em qualquer revistinha que você pegar, HQ, vocês vão ver que elas são riquíssimas em onomatopeias. Quantas fábulas vocês leram esse ano, gente? Naquele livro Fábulas Recontadas por Monteiro Lobato. Eu acredito que mais de 15 ou mais, né? Fizeram atividades, aprenderam muitas lições, né, com elas. Então, as frases abaixo são títulos de quê mesmo? Títulos de fábulas. Eu tenho certeza que vocês nem precisaram consultar nada, já sabiam. Que opção que você marcou? Título de fábula. Qual que é a característica desse gênero textual? Vamos ver aqui. Fábula é uma narrativa figurada, na qual os personagens geralmente são animais, que possuem características humanas. Eles conversam, eles resolvem problemas, né? Pode ser escrita em prosa, quer dizer, em texto ou em verso. E é sustentada sempre por uma lição de moral. Sempre tem. Todas aquelas fábulas lá do livro que nós trabalhamos, Fábulas Recontadas por Monteiro Lobato, tinha uma lição de moral, não tinha? Constatada na conclusão da história. E foram fábulas muito boas, né? Eu amei aquelas fábulas. E as lições de moral, tinha umas fábulas ali que eu não conhecia. Outras eu já conhecia. Então, gente, essa foi a nossa correção da revisão. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer direitinho, mas vocês têm a liberdade de voltar às outras videoaulas que nós tivemos, pausar para vocês fazerem a correção direitinho, combinado? Consultar o livro de vocês. Vocês têm várias opções aí, vários objetos para vocês, meios para vocês estudarem. Eu estou deixando aqui um monte de beijinho no coração de cada um de vocês. E eu desejo que cada um de vocês tenha uma boa prova, uma excelente prova. Que o Espírito Santo de Deus traga à memória tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês estão vendo por aqui, assistindo por aqui nas videoaulas, fazendo as atividades, né? Que venham à memória de vocês certinho. Ter uma boa nota é ótimo. A gente fica muito feliz quando a gente tira a nota máxima. Mas aprender é muito melhor, com certeza. Eu sempre falo com vocês que o aprendizado é de vocês e ninguém tira da gente aquilo que a gente consegue aprender. Aí a gente vai repassando para outras pessoas. Ótima prova, leiam os textos com bastante calma, pensem antes de marcar a opção correta, tá bom? E vocês têm um tempo, né, bom para fazer essas avaliações. E eu desejo que todo mundo se saia bem, combinado? Então, gente, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.